Bom dia, você que sempre está me acompanhando aqui nas meditações, que a graça do nosso Deus esteja presente sobre a tua vida, que a bênção do Senhor continue fortalecendo o teu coração a cada dia. Nós vamos meditar em Jonas capítulo 3, versículo 3, diz assim: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos pensar sobre o tema a obediência que nasce da graça de Deus. Depois de fugir da direção oposta, Jonas agora finalmente responde ao chamado do Senhor com obediência. O contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 3 é muito marcante aqui nessa passagem. Antes, o profeta ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. Agora, o texto nos diz que ele se levantou e foi a Nínive. Essa mudança ela não aconteceu porque Jonas se tornou um homem perfeito da noite para o dia, mas porque havia experimentado a graça restauradora do nosso Deus. A disciplina do Senhor produziu arrependimento e o arrependimento deu origem a uma nova disposição para obedecer. Nós podemos aprender que a verdadeira obediência sempre nasce de um coração que foi alcançado pela graça do nosso Deus. E a primeira lição que esse texto nos traz é que a graça produz uma nova resposta. Deus não precisou forçar Jonas a cumprir a sua missão. Depois de experimentar a misericórdia do Senhor, a sua atitude foi completamente diferente. Assim, quando nós compreendemos a profundidade da graça de Deus, o nosso desejo não é mais continuar vivendo na desobediência. Ao recebermos o perdão do Senhor, nós não podemos mais permanecer na prática deliberada do pecado. Pelo contrário, a dádiva do perdão precisa despertar em nós o desejo de agradar aquele que nos amou primeiro. A nossa obediência a Deus não pode ser motivado pelo medo de uma punição, mas pela gratidão e por uma graça que nos alcançou quando nada merecíamos. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que a obediência vale mais do que as nossas justificativas. O texto nos mostra que Jonas não questionou novamente a missão. Ele não tentou negociar condições ou apresentar desculpas. Ele simplesmente se levantou e foi. E quantas vezes nós fazemos o contrário disso? Nós procuramos explicações para adiar aquilo que Deus já deixou muito claro em sua palavra. Nós esperamos circunstâncias agradáveis, queremos mais segurança ou buscamos mais respostas, quando na realidade o Senhor já revelou qual é o caminho que nós precisamos trilhar. É importante compreender que a obediência nem sempre vai eliminar todas as dúvidas do nosso coração, mas ela vai demonstrar confiança naquele que dirige os nossos passos. Deus não espera que nós compreendamos tudo antes de obedecer. Ele espera que confiemos em seu caráter, que é santo, justo e perfeito. Finalmente, nós vamos aprender também que Deus fortalece aqueles que decidem obedecer. Nínive era uma cidade grande, enorme, poderosa e conhecida pela sua violência. Humanamente falando, Jonas ele parecia pequeno diante daquela missão. No entanto, a grandeza daquele desafio apenas destacava a grandeza do Deus que estava enviando Jonas. Assim, nós podemos aprender que o Senhor nunca chama seus servos para uma tarefa sem antes lhe conceder a graça necessária para realizar tal tarefa. A nossa suficiência não está em nossas habilidades, mas na presença daquele que prometeu estar conosco. E quando nós damos o primeiro passo em obediência, nós descobrimos que Deus já preparou o caminho e continua sustentando a cada etapa da nossa jornada. Essa verdade ela vai encontrar o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Enquanto Jonas precisou ser disciplinado para aprender a obedecer, Jesus viveu em perfeita submissão ao Pai. A sua obediência foi completa até a morte, e a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte de cruz, tornando-se assim o fundamento da nossa salvação. E agora, quando estamos unidos a Cristo, nós recebemos um novo coração e somos capacitados pelo Espírito Santo a viver em obediência. Nós não obedecemos para conquistar o amor de Deus, obedecemos porque nós já fomos amados e alcançados por sua maravilhosa graça. Talvez Deus esteja chamando você hoje para dar um passo que vem adiando há muito tempo. Pode ser uma reconciliação com alguém, pode ser um abandono de pecado, ou servir em algum ministério da igreja, ou até mesmo compartilhar o evangelho com uma pessoa mais próxima a você. Então, não espere sentir-se completamente preparado. Lembre-se do exemplo de Jonas. A transformação começou quando ele decidiu levantar-se e obedecer. O Deus que nos chama, Ele continua fortalecendo aos que respondem com fé. Então, levante-se hoje mesmo
e siga a direção do Senhor, pois a obediência que nasce da graça sempre conduz à alegria de caminhar com o nosso Deus. Vamos orar nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado, Deus, pela vida de Jonas, ó Pai, que nos ensina uma lição tão profunda e tão preciosa a respeito da obediência, da disposição em cumprir aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, Pai. Que nós não venhamos ficar procurando desculpas, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, a ficar protelando, ó Deus, postergando aquilo que o Senhor já determinou, ó Deus, para que nós possamos cumprir, mas que o nosso coração seja um coração predisposto a obedecer, um coração, ó Deus, que não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, ó Deus, mas um coração que contempla a grandeza, a bondade e a fidelidade do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, em nossas limitações, para que possamos estar firmados no Senhor a cada dia, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso e abençoado pelo Senhor Jesus. Desejo a você graça e paz de Cristo.